pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Imparáveis Lucas Neto aqui na área, estamos ao vivo no YouTube. São 15 horas desse domingão, hoje é o dia 19 de fevereiro de 2023. Cadê vocês que vão prestar concurso para docas, hein, moço? Tô aqui eu no domingo para dar aula boa para vocês. E cadê vocês, rapaz? Compartilha que tem pouca gente aqui, eu vou ficar só com isso não, tá doido, é? Joga nos grupos aí, a galera tá com ressaca já? Estão tomando todas no carnaval, você tá ficando doido, cara? Eu não acredito, não. Vambora pegar essa lei de DOCA segunda parte, dos portos aqui, que é a lei 12.815, e derrubar ela no meio, embora a legislação específica, minha aposta principal é na legislação de DOCAS, aqui na legislação, aliás, dos portos. Tá? Essa lei dos portos é o coração da prova, na legislação específica. Cadê você? Então hoje nós vamos fazer aqui uma aula de legislação específica, lei 12.815 de 2013, houve mudança já trazida por outra lei. Na primeira parte que eu fiz aí na quinta ou quarta-feira da semana passada, eu trouxe para vocês os pontos importantes da parte 1 e hoje eu vou partir do artigo 32, metrificar, massificar os pontos que são importantes e no final hoje responderemos questões. Isso mesmo, vão ter questões disponíveis para você. Agora, claro, eu preciso que você faça um favor para mim, que você pegue esse botãozinho que tem aqui, ó, que eu tô vendo aqui do meu lado, do dislike, você não vai dar dislike, você vai clicar no compartilhar e vai jogar para 3 pessoas. Faz isso agora, vai, e deixa o like no vídeo, porque isso melhora o algoritmo do YouTube. Ao mesmo tempo, você já segue a gente no Instagram, tá? Já segue a gente no Instagram, segue a mim, @LucasNetoObjetivo, segue o Objetivo Concurso, a gente tem sempre trazido novidade no mundo dos concursos públicos, te ajudando a passar em concurso. Eu tô pegando uma lei chata, dificilmente você vai ver aula boa nesse sentido no YouTube, e tô trazendo luz para a sua vida. Tô mapeando os principais artigos dessa lei. Hoje eu vou começar com o artigo 32 da lei 12.815 de 2013, trazendo ali tudo sobre o trabalho portuário, as regras dos operadores portuários, fazendo você entender aquilo que realmente importa. Aí no final a gente responde questões. Tá combinado assim? Vai ser uma aula rápida, prática e objetiva, mas ficando e batendo nos pontos que são importantes dessa legislação. Então, se você vai fazer esse concurso, eu sei que você já compartilhou, fique esperto, prepara papel e caneta para anotar tudo que eu vou colocar aqui, então chama todo mundo e vai ser foda. Tamo no domingo de carnaval, inclusive, estamos com uma promoção marota, cara. Você não tá sabendo, não? Ai, não, rapaz. 40% cravado de desconto em todo e qualquer curso, incluindo o curso de docas aqui. O curso de agente portuário. Você vai usar esse cupom ABREVAGASOBJ, que está aparecendo aí. É só encostar a câmera do seu celular no QR Code. E aí você vai conseguir ter acesso
a esse super curso online para guarda civil, guarda municipal, aliás, guarda portuário de Docas do Ceará. E eu te garanto, esse curso está incrível, até porque, deixa eu mostrar aqui o que é que tem dentro antes de começar, porque dentro desse curso, cara, ó, você vai ter raio-x por disciplina, só isso aqui já paga o curso. Isso aqui, ó, batendo pós-edital. Esses batendo pós-edital que vai subir e ficar disponível para você até essas datas, português, de constitucional, de legislação específica, já tem alguns gravados, inclusive já subiram para você, ó, né? Isso tudo aqui está subindo para você no formato de 1 hora, com análise em pormenor do que a banca do teu concurso pode cobrar. Análise em detalhes, sabe? Eu estou mapeando a tua banca e dizendo, estuda mais isso aqui e essa parte. Estuda mais isso aqui e essa parte. Inclusive um batendo pós-edital nesse estilo que eu vou fazer agora, que é pegando a lei de Docas, né, da lei dos portos, e mostrando para você especificamente os assuntos e artigos que mais são cobrados. Isso vai ser ideal demais na reta final de prova, para você não perder tempo. Isso é uma espécie de flashcard. Inclusive, quando a gente faz esse batendo pós-edital, é em flashcard. Você vai ganhar isso como presente. Então, só isso aqui já pagaria o curso. Imagina você ter um curso completo como é esse de Docas, com teoria, com exercícios, completaço, com toda a parte final ali de legislação portuária, de conhecimentos laborais, certo? De direitos humanos em exercício, direito constitucional em teoria e em exercício, raciocínio lógico matemático em teoria e em exercício, e as aulas ao vivo, né? Que são essas transmissõezinhas ao vivo aqui, ó, que você tem durante toda a semana, ó. Você vem nesse calendário aqui, clica e você vai ver a programação de aulas que vão rolar durante a semana, específicas para o seu concurso. Então vale muito a pena você estar aqui na tribo, você vir para o curso de Docas. Usa esse cupom aí, abre vagas OBJ e pega o seu curso online completo. Beleza? Tamo no domingão? Vamos começar então? Chega de conversa? Chega de conversa. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Imparáveis, Lucas Neto aqui na área. Eu quero trazer para você os pontos importantes da segunda parte da legislação portuária. Lei 12.815 de 2013. Eu vou marcando aqui e você vai assinalando como o que é mais importante para a prova, tá bom? Eu vou começar com o artigo 32, porque lá fala do trabalho portuário. Diz que os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado, e você já deve saber o conceito de porto organizado, um órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário. É o órgão gestor de mão de obra, é o OGMO, tá? Esse órgão gestor de mão de obra vai ser destinado a, olha os verbos, administrar, manter, treinar e habilitar, selecionar, estabelecer, expedir e arrecadar. Percebam que são atividades de caráter orgânico. Estão organizando os portos. Então, para que serve esse órgão gestor de mão de obra? Ele serve para organizar a mão de obra do trabalhador portuário que vai existir dentro dos portos. Ele serve para organizar o cadastro do trabalhador portuário. Ele serve para organizar os registros desses trabalhadores portuários, inscrição deles em um cadastro oficial, registros como trabalhadores portuários avulsos, acessos que eles podem ter a direitos, a análise dos deveres que eles possuem, documentos que o identifiquem junto a sentido de RH, tudo vai ser feito pelo órgão gestor de mão de obra. Então não precisa decorar isso aí. De novo, eu tenho dito desde a aula anterior sobre a lei dos portos, que você não precisa decorar os dispositivos, você precisa aprender, tá certo? E é isso que eu quero te repassar no que tange a esse OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra. Tá combinado assim? Tá compreendido ou não? Tá compreendido, né? Então vamos adiante. O artigo 33 diz que compete ao órgão gestor de mão de obra do trabalhador portuário avulso também, aplicar repreensão verbal, suspensão, cancelamento, promover formação profissional, treinamento multifuncional, criação de programas. Então, esse órgão gestor de mão de obra do trabalhador avulso, e o trabalhador avulso é justamente esse, aquele que está conectado a um órgão gestor de mão de obra. O que esse órgão gestor de mão de obra vai fazer? A mesma coisa do trabalhador que não é avulso. Ele vai organizar as relações de trabalho. Então, não quero que você decore. O órgão gestor de mão de obra ele tem uma função, é uma função de organizar o trabalho do trabalhador portuário, tá? Ele vai organizar os detalhes das atividades do trabalhador portuário. Essa é a lição que eu quero que você leve para a sua prova, principalmente sobre o órgão gestor de mão de obra. Beleza? Eu acho que você entendeu, não é?
Eu acho que você entendeu. Tá, vamos lá. O órgão gestor de mão de obra terá obrigatoriamente um conselho de supervisão e uma diretoria exclusiva. Isso aqui está no que tange a formação desse órgão gestor de mão de obra. Ele tem que ter regimes de assessoramento. Assessoramento. E o assessoramento do órgão gestor de mão de obra vai ficar a par de um conselho de supervisão e de uma diretoria exclusiva. Esse conselho de supervisão vai ser composto por 3 membros titulares e seus suplentes, indicados na forma do regulamento, e terá como competência deliberar sobre a matéria, editar as normas do artigo 32, fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis do órgão gestor, solicitar as informações sobre quaisquer atos praticados pelos diretores ou seus prepostos. Perceba que esse conselho de supervisão e essa diretoria exclusiva vai ser uma atividade de assessoramento e de direcionamento do órgão gestor de mão de obra. É uma espécie de conselheiro. Eu quero que você pegue essa palavra, conselheiros. Você lembra dos conselheiros do presidente da República? Não. Existem 2 conselheiros do presidente da República. É o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Esses conselhos, eles não possuem poder decisivo, mas poder opinativo. Do mesmo jeito o Conselho de Supervisão tem, do mesmo jeito a diretoria exclusiva tem. São órgãos de assessoramento do órgão gestor de mão de obra, mas não tem poder decisivo, não tem poder definitivo, tem poder apenas o quê? Orientador, opinativo. Guarde isso. Por mais chata que seja essa lei, que você possa estar achando, essas palavras-chave vão poder fazer uma diferença tremenda na hora de responder questões da prova, tá? Então, o que é que eu quero te lembrar agora? Se a tua prova eventualmente trouxer alguma questão dizendo que o órgão gestor de mão de obra não vai ter assessoramento, não vai ter conselho supervisor, não vai ter diretoria exclusiva, a questão está errada, beleza? Porque tem sim um órgão de assessoramento, um órgão de conselho, um órgão de gestão, um órgão de aconselhamento, um órgão de assessoramento. São as palavras-chave importantes. Tá? Artigo 39 da Lei dos Portos diz: o órgão de gestão de mão de obra é reputado de utilidade pública, sendo-lhe vedado ter fins lucrativos. Opa, informação importante. Prestar serviços a terceiros ou exercer qualquer atividade não vinculada à gestão da mão de obra nos portos. Então você percebe aqui a orientação do dispositivo legal de que o órgão gestor de mão de obra não tem que fazer outra coisa não, se não cuidar dos portos, se não cuidar do exercício fim para o qual ele foi criado. E a utilidade ali é caráter eminentemente pública. Não pode ter fins lucrativos, tá? Não pode exercer atividade de natureza econômica. É como se o órgão gestor de mão de obra fosse criado para um fim específico, ele não pode mudar isso por seu bem-querer, tá bom? O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de cargas, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações nos portos organizados, será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício, por prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. Ou seja, existe o trabalhador com vínculo empregatício e existe o trabalhador portuário avulso. Então, existe o trabalhador portuário fixo e existe o avulso que presta seus serviços de forma esporádica. Tanto um quanto o outro vão realizar trabalhos de quê? Vamos anotar esses substantivos aqui, ó. Capatazia. Capatazia, funcionando como capataz. Estiva. Estiva. Conferência de carga. Conferência de carga. Conserto de carga. Conserto de carga. Bloco e vigilância de embarcações. Vigilância de embarcações. Tudo isso que eu acabei de falar, de novo, capatazia, apareceu na prova, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcação, quem é que faz? Quem é que faz? Trabalhador portuário com vínculo empregatício por prazo indeterminado e trabalhador avulso, que é aquele que realiza seus trabalhos de forma frequente. Aí o que é importante que nós levemos para a prova? Os conceitos de cada um desses. Afinal, o que é capatazia? O que é estiva? O que é conferência de carga? O que é conserto de carga? O que é vigilância de embarcação? E aí você vai ter que levar. Não tem outra não, você vai ter que saber. Vamos lá, o que é capatazia? Atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento da carga, a conferência, transporte, interno e interno, externo não. Abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação,
arrumação e entrega, bem como carregamento e descarga de embarcações, quando efetuadas por aparelhamento portuário. Sabe aqueles elevadores que tiram a carga de um lado do outro, aquelas rampas? Aquilo tudo é capatazia. O serviço de tirar uma carga de dentro do navio é capatazia. O serviço de movimentar a carga dentro do navio, colocando de um lado do outro nos containers, aquilo ali é o quê? Capatazia. Então, tudo que falar do âmbito interno das movimentações das instalações que ali dentro estão é capatazia. Beleza? Lucas, mas o que seria estiva? Estiva é a atividade de movimentação de mercadorias nos convéses do navio ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando realizados com equipamentos de bordo. Nós temos que ficar ligados nesse tipo de redação, porque o que mais vai poder surpreender os candidatos são as palavras-chave que aqui aparecem. Então deixa eu apagar tudo só para eu circular aqui o que eu levaria para a prova e que eu tenho certeza que vai poder cair para querer te confundir, mas você não vai se confundir. Falou de capatazia, olha as palavras-chave. Movimentação de mercadorias dentro do porto. Então aqui, falou de capatazia, tudo tem que ser interno. Ó. Abertura de volumes no âmbito interno, é interno. É a movimentação de mercadorias dentro, de forma de transporte interno. Já a estiva é a atividade dessa movimentação, mas num canto específico. Eu estou preocupado em movimentar isso no canto. Se eu estou movimentando isso nos convéses do navio ou nos porões desses navios, eu vou estar falando que eu estou no estiva. Eu estou na estiva. Olha a conferência de carga, contagem, já está falando, conferir, contar. Eu conto, eu anoto as características, vejo se há procedência ou não, verificação do estado. Então, assim, em palavras-chave, por enquanto. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu não quero que vocês sejam decoradores de lei, não. Principalmente uma lei chata dessa, já vou dizendo que é chata mesmo. Eu quero que você acerte questão, tá? Meu intuito, acerte questão. Quando falar de capatazia, existe um grupo de palavras-chave. Quando falar de estiva, existe um grupo de palavras-chave. Quando falar de conferência de mercadorias, conferência de carga, existe um grupo de palavras-chave. Se você pegar esse grupo de palavras-chave, é isso que vai te fazer acertar a questão. Não é decorar feito besta. Por exemplo, capatazia eu marquei. Se eu quiser movimentar carga, e aí sem dizer onde é o local, aí é de forma aberta. Movimentar carga de forma interna, eu vou lembrar logo da capatazia. Se eu falar de porões do navio e essa movimentação dentro dos porões, se eu falar dessa movimentação nos convéses do navio, eu vou falar de quê? De estiva. Se eu falar de conferência, a prova, falar de contagem, se a prova falar de contagem, se a prova falar de verificação da procedência, aí a gente vai estar falando de conferência de carga. Eu iria nesse sentido, para acertar qualquer questão. Eu iria nesse naipe e eu acertaria, tá? Vamos lá. Acaba por aí não. O que é conserto de carga? Conserto de carga é o reparo e restauração das embalagens de mercadoria nas operações de carregamento e descarga. É embalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes, vistoria, palavras-chave. Que é vigilância de embarcações, fiscalização de entrada e saída. Que é o bloco, atividade de limpeza e conservação de embarcações. Então, de novo, nós temos outro trio, né? Temos outro trio. Vamos pegar esse novo trio. Conserto de cargas. Conserto de cargas. Vamos pegar outro que é a vigilância de embarcações. Vigilância de embarcações. Vamos pegar um outro aqui, moço, que é o tal do bloco, tá? E quando eu estou te dando aula, eu estou dizendo o que mais importa para a tua prova. Conserto de carga, palavras-chave. E falar de retificação. Tudo que falar de reparo. Tudo que falar na prova de reembalagem. Tudo que falar na prova sobre etiquetagem.
etiquetagem. Vai ser o quê? Conserto de cargas. Vigilância de embarcações. É vigiar, macho. É fiscalizar. Bote aí. Fiscalização. Fiscalização de quem entra. Ou do que entra. Ou do que entra. E sai das embarcações. E o que é o bloco? Bloco é sinônimo de limpeza e conservação das embarcações. Limpeza. Limpeza. E conservação das embarcações. Então, num jogo de palavras-chave, eu consigo perceber o que é que tem de importância no conceito de cada um. E é isso que vai poder me fazer acertar questões preciosas na minha prova, no caso, na sua prova. Beleza? Então, todo cuidado é pouco a esses conceitos aí apresentados. Venha para o artigo 46, porque aqui fala das infrações e penalidades. Ó. Constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em realização de operações portuárias com infringência na lei, recusa injustificada por parte do órgão gestor de mão de obra de distribuição de trabalhadores, ou seja, a organização, a qualquer operador portuário, utilização de terrenos, área ou equipamentos e instalações portuárias dentro ou fora do porto organizado, com desvio de finalidade ou com desrespeito à lei ou aos regulamentos. Isso constitui o quê? Infração diante da lei dos portos. Essas infrações vão gerar penas naqueles que a fizerem. As penas são advertência, multa, proibição de ingresso na área do porto por período de 30 a 180 dias, suspensão da atividade de operador portuário pelo período de 30 a 180 dias e cancelamento do credenciamento do operador portuário. Essa aqui é a mais grave de todas. Então, quais as infrações que os operadores portuários estão sujeitos quando eles realizam algo que desabona a sua conduta interna no que diz respeito ao seu trabalho, incluindo aí o órgão gestor de mão de obra? Advertência, multa, proibição de ingressar na área portuária de 30 a 180 dias, suspensão da atividade de operador portuário também de 30 a 180 dias e a mais grave de todas, que é o cancelamento do credenciamento de operador portuário. Tá certo? Lucas, isso aqui só pode ser aplicado de forma separada ou pode ser de forma cumulativa? Anote. Tanto pode ser aplicado de forma separada, como pode ser aplicado de forma cumulativa. Então, tem duas formas de aplicação dessas punições. Tanto de forma separada, como de forma cumulativa. Beleza? Quando eu pego aqui o artigo 53, fala que fica criado o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária 2, a ser implantado pela Secretaria de Portos da Presidência da República e pelo Ministério dos Transportes, nas suas respectivas áreas de atuação. Esse programa tem, dentre outras atividades, tudo isso aqui, ó, obras e serviços de engenharia de dragagem, serviço de sinalização e balizamento, monitoramento ambiental e gerenciamento da execução de serviços e obras. E aí ele conceitua o que é cada um. Eu também quero que você entenda esses conceitos aos quais esse Programa Nacional de Dragagem Portuária vai poder se relacionar. Vamos aos conceitos. Primeiro, o que é dragagem? É a obra ou serviço de engenharia que consiste na limpeza, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação do material do fundo de rios, dos lagos, dos mares, das baías e dos canais. Sabe? É quando tira aquela água lá do fundo do rio, é quando quer limpar o rio, faz a dragagem. A gente chama de dragagem esse processo, tá? Aí vem draga. O que é draga? Não é droga não, tá? É draga. É o equipamento que vai ser especializado para acoplar a embarcação ou plataforma fixa para realizar a dragagem. Simples. O que é o material dragado? Não é drogado não, é dragado. É o material que retirado foi do leito dos corpos d'água decorrente da atividade de dragagem. O que é uma empresa de dragagem? Uma pessoa jurídica que tenha por objeto realizar a obra ou serviço de dragagem. O que é a sinalização e balizamento? São os sinais náuticos para o auxílio à navegação e à transmissão de informações ao navegante, de forma a possibilitar posicionamento seguro de acesso ao tráfego. Tá bom? Então isso é importantíssimo que você leve para a sua prova. Esses conceitos aí sim, podem sim aparecer na prova do seu concurso. As disposições finais e transitórias partem mais da parte contratual, não é uma aposta tão forte nossa. Eu quero agora mesmo que você repare comigo como é que as bancas de concurso, de repente,
podem trazer questões nesse sentido, tá? Vamos lá, vamos resolver algumas questões que podem ser aplicadas nesse ponto. Mas assim, pessoal, o que eu fiz foi uma espécie de batendo mesmo o edital, para que você possa ver quais são os pontos da lei portuária que mais interessam para a sua prova. Então, onde é que você tem que focar mais? Justamente nesses pontos que eu frisei aqui, tá? É justamente nesses pontos aqui que você tem que dar mais atenção. Vai por mim. A primeira questão diz o seguinte, vamos a ela. A Lei 12.815, Lei dos Portos, estabelece... Tá a caneta aqui. Estabelece que a instalação dos portos e a instalação portuária, celebração do contrato de concessão e arrendamento e a expedição de autorização serão precedidas de alguns requisitos. A gente estudou isso. Com base no exposto, analise os requisitos a seguir. Que requisitos são necessários para que as instalações dos portos e instalações portuárias, para que haja celebração de contratos de concessão ou arrendamento, expedição de autorização, né? Quais são os requisitos? Item 1. Consulta a autoridade aduaneira. Sim, tem que consultar a autoridade aduaneira. Está no artigo 14, tá? Você vai ler o artigo 14 da Lei dos Portos. 2. Consulta ao respectivo poder público municipal. Sim, tem que ser consultada a prefeitura. 3. Emissão pelo órgão licenciador de um termo de referência para estudos ambientais, com vistas a saber se cabe ou não o licenciamento. Tá certo também. Então, o artigo 14 da Lei dos Portos diz que a 1, 2 e 3 estão corretas, portanto, o gabarito dessa questão é o item D de dado. 1, 2 e 3 estão corretos. 1, 2 e 3 estão corretos. A justificativa está no artigo 14. Segunda questão, vamos a ela. De acordo com a nova Lei dos Portos, Lei Federal 12.815, a exploração indireta das instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado ocorrerá mediante o quê? Essa exploração indireta das instalações portuárias acontecerá mediante o quê? Mediante autorização formalizada mediante o quê? Contrato de adesão. Mais uma que é a letra de lei, não tem segredo, a lei vai cobrar só a letra de lei mesmo. Isso está no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei dos Portos. Tá? Artigo 1º, parágrafo 2º da Lei dos Portos. O gabarito, então, é letra D. Autorização formalizada mediante contrato de adesão. Item D de dado. Próxima questão diz assim. De acordo com a Lei 12.815/2013, suas alterações, que dispõem sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários e dá outras providências, o bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária é a denominado o quê? Denominado porto organizado. Estudamos também os conceitos do que é porto organizado, o que é instalação portuária, o que é estação de transbordo de cargas. E esse é o conceito de porto organizado, que você pode inclusive reler no artigo 2º, que eles copiaram e colaram. Na verdade é o que você pode esperar da prova, tá? Copiar e colar, não tem nada além disso. Eles vão copiar e colar as informações na sua prova. Por isso que eu quero que você destaque principalmente a atenção aos artigos principais, que são aqueles que denominam conceitos. E lá na parte introdutória nós vimos nos blocos anteriores que tem a questão do porto organizado, né? O conceito de porto organizado. Vamos para a questão aqui 4. Nos termos da Lei dos Portos, é correto afirmar que a autorização portuária pode se destinar a exploração de instalações tanto dentro quanto fora da área do porto organizado, a depender do plano de gestão aprovado pela Secretaria Especial de Portos da Presidência da República. Tá? Isso está errado, porque a autorização é a outorga de direito à exploração de instalação portuária localizada fora da área do porto. É fora da área do porto, tá? Então é fora, não está aqui. Aqui está dizendo fora, dentro ou fora, aqui é só fora, só entra fora. E dentro não. B. A autorização portuária vincula-se a terminais de uso privado que digam respeito a instalações destinadas à carga própria, aquela pertencente ao autorizado. Errado. Errado, tá? O terminal de uso privado é a estação de transbordo de carga, instalação portuária pública de pequeno porte, instalação portuária de turismo. Tá errado isso. Tá errado. Você vai ler o quê? Você vai ler o artigo 8º. Eu quero que você leia o artigo 8º. Artigo 8º. E aqui, da justificativa da A, você vai ler o artigo 2º todo.
Então, leia o artigo 8º para B e o artigo 2º todo da Lei 12.815 para o item A. Item C, a autorização portuária deve ser precedida de licitação pública, na modalidade de concorrência, podendo ser admitida a inversão de fases. Está errado também. Por quê? Porque a gente disse que a autorização portuária será precedida de anúncio público, e quando for o caso de um processo seletivo público. Eu falei isso para você. Então está errado. A justificativa para isso aqui vai estar no artigo 8º também. Então você vai ler o artigo 8º. Vamos ver o D, só foi o único que sobrou, né? O item D diz: a competência para definir a área dos portos organizados é privativa do presidente da República, a partir de uma proposta da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República. Verdade, isso está correto. E a justificativa para isso vai estar no artigo 15 da Lei dos Portos. Então o gabarito dessa questão é o item D de dado, beleza? Então aqui nós fizemos um resumão da Lei dos Portos, aquilo que interessa para a sua prova em 2 blocos. Eu espero que você veja e reveja quantas vezes for necessário esses pontos e reveja principalmente esses artigos que eu tenho dado mais destaque. Tamo junto e bora continuar mais forte. Meus amigos, vocês que ficaram com a gente aqui no YouTube durante esses 30, 40 minutos que ficamos aqui, eu quero agradecer e parabenizar porque você está estudando num carnaval. Lembrando que os nossos blocos serão objetivos e massificando os pontos que nós temos percebido que tem mais cobrança nas provas de concurso, assim fazendo com que você não perca o seu valioso tempo numa reta final de prova. Você que vai fazer concurso de docas, não é tempo para perder tempo, não é hora de perder tempo, não dá para ficar imprimindo lei, querendo decorar artigos, isso é o maior baboseiro que você vai fazer na sua vida. A ideia é você estudar do jeito certo, da maneira correta. Nós temos uma obrigação de que, como somos curso objetivo, né, tanto nós temos um objetivo, que é te fazer aprovado, como nossas aulas são objetivas, para não te fazer perder tanto tempo na reta final. Portanto, veja e reveja esse bloco quantas vezes for necessário, só vai subir para quem for aluno. Se você não é aluno, pegue o seu curso agora de docas. Já vou dizer, pegue agora. Essa lei portuária está mastigada lá dentro, as legislações específicas já estão subindo aí, mastigadas para vocês lá dentro. Inclusive vai ter, repito, esse batendo pós-edital. Só esse módulo aqui salva a sua prova, porque ele vai ter aulas de até 1 hora, colocando em gráficos os pontos mais importantes, dizendo onde é que você tem que focar mais, como é que você tem que ler melhor os artigos da lei, e é que você tem que focar mais para a sua banca organizadora. Nós estamos focados, desenhando a linha de parametração da tua banca organizadora, metrificando os assuntos que a sua banca organizadora mais tem cobrado. E se a gente faz isso, não tem como dar errado, não. Então nós estamos juntos nesse domingo de carnaval. Parabéns por você estar aqui, no lugar certo, na hora certa, estudando no YouTube. Fica ligado em toda a nossa programação durante a semana, no bloquinho do objetivo. E se você quer pegar esse curso aqui, cara, que é o curso mais completo para a Companhia Docas do Ceará, Guarda Portuário pós-edital, pega agora. Você vai ter 40% de desconto em cima do valor total. Só hoje, não é 30 nem 20, é 40. 40% off. Usa o cupom que está aparecendo aqui, ó. Abre vagas OBJ. Se você não está conseguindo comprar, envie um WhatsApp para uma dessas meninas e meninos que estão aparecendo aqui no rodapé. Essas pessoas que estão aqui, elas vão te ajudar a comprar o seu curso de docas, tá certo? É uma pessoa que vai te ajudar, que vai te dar informação sobre o edital. Se tiver alguma dúvida, ele leva para o professor. Em tempo real, o professor tira. É o suporte do objetivo, é a central de atendimento e suporte. A central de humanização do objetivo. O objetivo é uma das únicas empresas do Brasil que dá um suporte 24 horas, né, no que diz respeito ao mundo dos concursos, para o concurseiro, não só sobre um curso. Está com dúvida sobre um ponto do edital, está com dúvida sobre informação do edital, está com dúvida sobre uma notícia de edital, está com dúvida sobre uma informação da prova, qualquer coisa a gente consegue resolver para você, porque essa equipe trabalha não só para tirar suas dúvidas quanto ao curso, mas suas dúvidas quanto ao concurso como um todo. Bem legal que a gente montou aqui, que é a nossa central de atendimento e suporte. Beleza? Então chama aí no WhatsApp que a gente vai estar 24 horas trabalhando para te atender bem. Esse é o objetivo. Essa é a nossa meta, de fazer ser servidor público e especialmente aqui entrar para a Companhia Docas do Ceará. Espero que você tenha gostado dessa aula, uma aula objetiva de segunda parte da Lei de Portos aqui do Brasil. Focamos naquilo que realmente tem precedência de provas, tem procedência para cair na prova e é nisso que você tem que focar. Continue de olho na nossa programação, viu? Tem muito mais aula para rodar. Hoje à noite ainda tem aula, amanhã tem aula, terça tem aula, quarta-feira de cinzas tem aula, não tem tempo para acabar não, não tem tempo ruim para nós não, tá certo? Então, foi um prazer estar com você nesse domingão. Faça um excepcional final de semana, continue fazendo um excepcional feriado de carnaval aí para quem tá feriado, para quem tá trabalhando, continue trabalhando, dê o seu melhor. Para você que tá estudando, continue estudando, dê o seu melhor, porque uma hora, pode ter certeza, essa conta vai ter que fechar. Tamo junto, até depois do fim. Valeu!
Walking in the dark, we are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars.